4. Tive uma audiência. Jamais imaginou que fosse encontrá-la tão cedo, e Kondou Seishiro ficou surpreso. Mas ainda estava em horário de expediente. Se for no intervalo ou depois do trabalho. Quem se desesperou com a resposta de Seishiro foi seu superior, Helmut. K. Kondou. É um chamado da santa. Esqueça o trabalho e vá imediatamente. Por ordem do chefe, Seishiro foi acompanhado por um homem usando armadura sobre uniforme verde de cavaleiro e entrou na torre central do palácio. Em geral, é o lugar mais bem guardado e seguro do castelo, onde normalmente ficam os aposentos privados do senhor do castelo, neste caso, da família real. Era ali que a santa estava. 2 cavaleiros faziam guarda permanente à porta, e, além deles, havia o homem de preto que ele já conhecia. O capitão da Terceira Ordem. Lembrar um monte de nomes em língua estrangeira de uma vez era difícil, mas algo com indo no meio ele lembrava. Os outros cavaleiros vestiam uniforme verde por baixo da armadura, o que indicava que pertenciam à Segunda Ordem, responsável pela proteção da família real e de figuras importantes. O belo homem, sempre com aquela expressão entediada apesar dos traços perfeitos, lançou um olhar rápido a Seishiro e mandou abrir a porta sem dizer uma palavra. O interior do quarto parecia cenário de filme, com uma decoração luxuosa e impecável. No centro, sentada ao lado de uma mesa com detalhes prateados, estava a colegial daquele dia, agora usando um vestido do estilo daquele mundo. Ao lado dela, um jovem de cabelos prateados, um rosto que ele reconhecia. Era o sujeito metido que tinha levado a garota e deixado Seishiro para trás. Demorou. A primeira frase foi uma bronca, apesar de terem sido eles a chamar em cima da hora. Seishiro, porém, não demonstrou irritação, apenas fez uma reverência à moda japonesa, a mais formal que conhecia. Talvez devesse ajoelhar, mas como só estava ali havia 3 dias, resolveu pedir compreensão em silêncio. Júlio-sama, por favor, pare. Fui eu quem insistiu para falar com ele, a culpa é minha. A garota, agora com um vestido amarelo claro e os cabelos ainda mais brilhantes que antes, o repreendeu, suavizando a postura arrogante do rapaz. Desculpa, Kondou Seishiro. Provavelmente ela não sabia o nome dele e tinha travado. Percebendo isso, Seishiro se apresentou. Senhor Kondou. Eu sou Shiraishi Yua. A garota, Yua, também se apresentou e sorriu, os lábios corados de saúde. Queria ter conversado com você antes, Senhor Kondou, mas tinha tanta coisa para fazer que acabou demorando. Convidado a se sentar, Seishiro ocupou um sofá de couro e ouviu Yua. Ares-san, sente-se também. Não precisa. O capitão da Terceira Ordem, todo de preto, também foi convidado a se sentar, mas recusou sem rodeios e se recostou na parede, um pouco afastado. Seishiro chegou a se perguntar se um cavaleiro podia mesmo agir daquele jeito, mas decidiu que não era da sua conta e voltou a olhar à frente. Cabelos brilhantes, pele viçosa, unhas cuidadas, vestido de primeira. Estava claro que a tratavam muito bem. Já te contaram sobre este mundo? Sim. Sobre o miasma e a santa. A ideia era essa. Para purificar o miasma que vinha da floresta maldita, usavam uma revelação divina para localizar a santa, arrancavam na força de seu mundo e a obrigavam a cumprir o papel. Obviamente, ele não disse nada disso em voz alta. Apenas concordou com um aceno contido. Isso mesmo. Pelo que disseram, parece que eu sou essa tal santa. E pelo jeito você foi arrastado junto quando me trouxeram para cá. Ele sabia. No fim das contas, quem estendeu a mão e o puxou foi a própria Yua pedindo ajuda, mas a culpa original era da cúpula do reino. Nenhum dos dois mencionou isso. Parece que sim. Yua sorriu. Ao lado dela, o tal Julius começou a se agitar, incomodado com a tranquilidade de Seishiro. O que é essa atitude desde agora há pouco? Yua está preocupada com alguém como você e ainda assim se digna falar com você. Tem coisas que deveria dizer. Seishiro não se lembrava de ter pedido preocupação a ninguém. E se fosse para falar o que pensava, acabaria acusando o próprio reino. Aliás, quem era esse cara, afinal? Me desculpe, não foi minha intenção, Quando olhou para Yua, ela percebeu que o homem ao lado nem sequer se apresentará e tratou de corrigir. Este é o primeiro príncipe do reino, Júlio-sama. Ele tem 20 anos, e está cuidando de mim. Um príncipe. Assim fazia sentido aquele jeito de falar. Inacreditável. Não sabe nem o rosto e o nome dos membros da família real. Bom, fui sequestrado tem 3 dias, ninguém me apresentou ninguém veio pedir desculpas. Perdoe minha ignorância. E aquele de cabelo preto é o capitão da Terceira Ordem, Ares. Dizem que ele é muito forte.
Ela até apresentou o capitão da Terceira Ordem com certo orgulho, então Seiichirou fez questão de inclinar a cabeça em direção a ele. Faz sentido uma colegial ficar encantada por um rosto daquelas proporções. E você, Shiraishi-san, o que pretende fazer? Voltando ao assunto principal, Yu abaixou os olhos por um momento e, então, voltou a encará-lo com um brilho de incerteza, mas determinada. Eu decidi que vou aceitar ser santa. As pessoas daqui estão passando por uma situação difícil, e parece que só eu posso ajudar. Seiichirou piscou devagar. Pensando bem, ela ainda era uma estudante do ensino médio. Nunca tinha trabalhado, provavelmente fora criada como uma filha protegida. Era o tipo de idade em que se engole qualquer coisa dita pelos adultos, mesmo em situações absurdas. Quando desviou o olhar, viu o príncipe observando Yua com um ar satisfeito, cheio de carinho. Gostaria de falar com ela sozinhos, como conterrâneos. Podem nos deixar a sós por um momento? Era perigoso conversar sobre isso na frente do príncipe, por isso arriscou o pedido. Como esperado, Julius fez uma careta e recusou imediatamente. Deixar um homem sozinho com uma dama no quarto? Em que mundo você acha que está? Seiichirou tinha certeza de que, até eles chegarem, quem estava sozinho com Yu ali era o próprio Julius, mas resolveu engolir essa parte. A sorte, porém, resolveu ficar do lado de Seiichirou. Naquele instante, bateram à porta, de forma discreta. Aresh abriu, e um homem de trajes de mordomo entrou e fez uma reverência. Perdoem interromper. Sua Majestade convoca Vossa Alteza Julius. Agora. Estou ocupado. Lamento, Alteza, mas é assunto de urgência. Julius resmungou, mas o mordomo não recuou. O príncipe clicou a língua e se levantou. Aresh, deixe o resto com você. Não tire os olhos deles. Yua, já volto. Então lançou um olhar gelado para Seiichirou e saiu do quarto. Ficaram apenas Seiichirou, Yua e o capitão da Terceira Ordem. Achou que Aresh não iria interromper como Julius e tomou coragem, abaixando um pouco a voz. Não é ruim ter senso de justiça. Mas tente compreender direito o que está acontecendo ao seu redor e a sua própria situação. Como assim? Yua franziu as sobrancelhas. Não sei exatamente o que envolve o poder e o papel da santa. Mas, no fim das contas, você foi convocada para trabalhar em nome deste reino. Pense bem no que isso significa, e só tome uma decisão depois de entender as condições com clareza. Dependendo do que descobrir, você pode agir de forma diferente. Eles a trouxeram porque pretendem usá-la. Se a santa é a única capaz de purificar o miasma, ela é, na prática, um recurso descartável. Desde que o miasma desapareça, pouco importa se Yua sobreviverá ou não. Tá dizendo para eu recusar. Não disse que você deve recusar. Disse que primeiro precisa entender bem a situação. Se o miasma voltar, um monte de gente vai morrer. Eu sou a única que pode fazer alguma coisa. Como você consegue falar uma coisa tão fria? Não era uma questão de frieza ou não. Ele estava falando de segurança, da vida dela. Essa história de só a santa consegue, muita gente vai morrer, o miasma vai voltar, tudo isso precisa ser verificado. Você acha que todo mundo aqui está mentindo para mim? Não foi isso que eu disse. Mas era fato que estavam lidando com pessoas que sequestraram 2 humanos de outro mundo sem pestanejar. Seiichirou não sabia que tipo de fé em santa ou que tipo de razão de Estado justificava isso, mas achava que o país deveria, pelo menos, tentar resolver seu próprio problema antes de jogar tudo nas costas de um estudante. Tá todo mundo desesperado. Como você consegue dizer uma coisa tão cruel? Ele vinha se esforçando para controlar o tom da voz, mas Yu acabou gritando, e provavelmente o corredor inteiro ouviu. Talvez tenha se precipitado. Aquela podia ser a primeira e última oportunidade de falar com ela diretamente, e ele acabou apertando demais. Nessa idade, emoção e senso de fazer o certo costumam vir antes de qualquer prudência. Deveria ter escolhido melhor as palavras. Falaram que você está recebendo dinheiro do reino. E mesmo assim fala uma coisa dessas. Chega! Eu vou fazer o meu melhor pelas pessoas deste país. Com isso, Yua se levantou e desapareceu atrás de outra porta, provavelmente a que levava ao quarto interno. Seiichirou só conseguiu suspirar. Ao menos parecia claro que a tratavam com cuidado. Atendendo ao pedido silencioso de Aresh, levantou-se e deixou o ambiente. Para garantir que realmente fosse embora da torre, um cavaleiro veio escoltá-lo até a saída. Em momento algum, nem Yua, nem o príncipe, pediram desculpas a Seiichirou. Ele pensou. Uma garota da idade de Yua, em condições normais,
Teria adultos por perto que deveriam guiá-la com paciência e corrigir seus impulsos. Mas, no fim das contas, ele e Yua eram estranhos que se encontraram por acaso, naquele momento lugar, e nada mais. Será que ele tinha mesmo obrigação de se envolver tanto? Deixa pra lá. Iria avaliar dependendo da situação. Por enquanto, ele próprio precisava consolidar o próprio terreno. Naquela noite, por puro cansaço mental, bebeu o tônico que ganhará de Norbert antes de dormir. Era horrível.